Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Já escrevemos muitas histórias de sucesso. Agora, chegou a vez de você descobrir seu potencial e construir seu futuro. Aproveite essa oportunidade. Vestibular de Verão 2022 é na URI. Existem aprendizados incríveis aguardando você aqui. Inscrições até 2 de novembro pelo site vestibular.uri.br. Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária e mais uma vez para falar sobre o nosso grande vestibular de verão que ocorre logo mais no dia 7 de novembro. Não é especificamente para falar sobre o vestibular em si que nós vamos ocupar o espaço de hoje, mas a gente sabe que se aproximam esses momentos decisivos na vida dos jovens, principalmente, que estão em busca de uma oportunidade de formação para sua formação profissional, sua busca da realização profissional, mas é um momento também de pensar, afinal de contas, como vou enfrentar esse concurso. Afinal de contas, pelo menos para o curso de medicina, certamente teremos aí em torno de, possivelmente até de 15 a 20 candidatos por vaga, ou seja, dá um certo friozinho na barriga, especialmente para isso. Mas tem outros cursos também com alguma concorrência. E é para analisar esse momento assim, que antecede um concurso dessa natureza, que nós convidamos mais uma vez o professor Felipe Biasus, que é coordenador do curso de Psicologia, para analisar esse momento, assim, como é que é a expectativa de enfrentar um desafio como esse numa cabeça jovem, especialmente dos jovens. O que deve estar passando, professor, na cabeça desses 1.500 e tantos jovens que estarão fazendo o concurso no dia 7 aqui conosco? Bem-vindo novamente. Olá, Ademar, é um prazer poder estar novamente aqui no programa Expressão e conversar um pouco sobre esse momento que é tão importante para a universidade, que é a entrada de novos estudantes, que vão compondo aí os bancos escolares da URI e, sobretudo, vão também constituindo a sua carreira profissional, construindo a sua carreira profissional, iniciando ela numa universidade comunitária e preocupada com o desenvolvimento regional, como a URI sempre na sua história e no seu DNA tem isso colocado, Então, é uma expectativa para a gente e, sem dúvida, é uma expectativa também para os candidatos, que estão concorrendo aí a essas vagas que estão disponíveis em todos os nossos cursos. São 980 vagas. Isso, 980 vagas, 23 cursos, além do curso de medicina também. Então, é um momento importante para a instituição, mas também bastante importante para cada um desses alunos que estão buscando uma vaga nas diferentes áreas do conhecimento, nos diferentes cursos. Então, e o que deve estar pensando, o que devem estar pensando essas cabecinhas jovens que enfrentaram um momento de pandemia, não tiveram algum prejuízo na sua formação? A URI ofereceu todas as condições, no nosso caso, mas a gente sabe que muitos educandários tiveram problemas seríssimos na preparação. Mesmo assim, pelas visitas que a gente tem feito, os alunos estão motivados. Sim, eu creio que sim, e talvez tenha para alguns deles, principalmente aqueles que tiveram alguma dificuldade na continuidade dos estudos, possa ter uma certa apreensão em relação a esse momento do vestibular. Penso que ao longo desse ano, a preparação dos alunos, o estudo de cada um, também tem favorecido ou vai favorecê-los no momento do vestibular. Então, ainda dá tempo, para fazer alguns estudos mais
específicos e pontuais, né, mais focados, sobretudo naquelas disciplinas ou naqueles pontos que o aluno tenha mais dificuldade. Então ainda dá tempo de fazer isso. E é tempo também de poder, além de estudar, né, ter um tempo para um certo descanso, um certo lazer, sobretudo naqueles dias que antecedem, né, ao dia do vestibular, ao momento do vestibular. Estar descansado é um fator importante para uma boa realização da prova, né? E uma entrega, né, importante nesse momento. Então, o que eles estão pensando especificamente, eu não sei, né? Eu imagino pode adivinhar, né? Não sei se eu consigo adivinhar, mas eu imagino que eles possam ter alguma expectativa, né, em relação ao vestibular, como vai ser para aqueles cursos que a prova vai implicar numa redação apenas, né? Qual vai ser a temática, né? Então são questões aí importantes. Para aqueles alunos e candidatos que vão estar concorrendo à vaga da medicina, e aí a prova é um pouco mais extensa, compreendendo, né, os vários domínios aí. São 80 questões. São 80 questões na prova. Então, para esses talvez tenha uma certa tensão um pouquinho maior, né, em relação à preparação em cada um desses domínios ou áreas de conhecimento, né? Então não sei bem o que eles estão pensando. Eu acredito, até pelas visitas e pelo retorno das visitas que alguns colegas têm realizado, né, e a gente tem conversado em alguns momentos mais informais, que há ainda paira, né, uma certa dúvida, né, em relação à escolha, e que eu creio que é um processo natural também, né, de estar em dúvida para qual área a gente vai. Então essas visitas que a URI realiza às escolas, né, que algumas escolas também conseguiram vir, né, conhecer o espaço isolada, né? De forma isolada, cuidando com o distanciamento e todas essas questões, eu creio que também favorece, né, para tomar um pouco mais de contato com as áreas e também com o que a instituição oferece para ajudar nessa definição, né? Então, creio que há uma grande expectativa, mas talvez para além da expectativa é poder acalmar um pouco o coração e entregar o seu melhor, né, nesse momento que é um momento seletivo, assim, vamos dizer. Para alguns estudantes, para alguns cursos e para alguns pais também existe uma certa pressão, seja pressão natural do estresse de enfrentar esse momento, mas existe uma pressão verdadeira em fazer com que o filho ou o próprio jovem queira fazer um curso para satisfazer A, B ou C, mas é importante que os alunos tenham consciência de que o primeiro passo que se ensina é fazer aquilo que a gente gosta. Sim, E que os pais, que a sociedade como um todo, deixem os filhos, deixem os jovens fazerem as suas escolhas nesse sentido. Orientar é uma coisa, pressionar é outra. Sim, sim. Eu acredito que o diálogo, né, ele seja um fator fundamental para definições e até mesmo para compreensão em relação ao futuro, ao que eu quero fazer, né? Muitas vezes o jovem está bastante jovem, né, ainda na adolescência, para tomar uma decisão importante. E há sim uma pressão social de que essa decisão seja acertada, né, como se acertar significa escolher o curso no qual você vai terminar e continuar trabalhando. Mas eu acho importante também a gente poder pensar que o estudo universitário, o estudo de terceiro grau, ele também se preocupa e ele também está focado para o desenvolvimento humano, né? Não só para a preparação para o mercado de trabalho. Sim, isso é bastante focado, é bastante importante, talvez é o ponto principal, mas para além disso, estudar, fazer uma formação, né, construir conhecimento, independente da área, é também a construção e desenvolvimento da humanidade, né, da própria humanidade. Então, no sentido do desenvolvimento da pessoa enquanto ser humano. Então, abrir um pouco essa perspectiva de olhar, porque a gente pode ir também não só para o jovem, mas para aquela pessoa que está com 50,
60, 65 anos, né? Aliás, nós temos muitos alunos. Deseja retornar ao mundo do estudo. E às vezes até os colegas dizem assim, meu Deus, mas tu voltou a estudar, tu vai trabalhar? Como se fazer uma faculdade estivesse exclusivamente para trabalhar naquela área. E muitas vezes, sim, a pessoa pode trabalhar, mas sim também ela pode realizar um sonho antigo de estudar ou de continuar estudando no sentido do seu próprio desenvolvimento, né, do envolvimento com outras pessoas. Então, no caso do jovem, você fala um ponto que eu considero importante, que é, sim, a família ter um diálogo, sim, a família acompanhar, né, no sentido de favorecer assim, uma reflexão sobre o que eu quero fazer, por que eu estou fazendo essa escolha, que significado tem para mim, mas sem dúvida que essa escolha possa ter um significado para a pessoa, né, para o próprio jovem. Porque se não for dessa forma, muito provavelmente, se ele conseguir terminar o curso, né, quando não é da escolha dele, ele vai entregar o canudo para o pai e diz, bom, está aqui, né, fiz a tua vontade, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Mas será que precisa ser dessa forma? Eu acho que a gente pode fazer de um jeito diferente, Vamos podendo negociar compreender, antes. né, podendo compreender o desejo desse jovem, a aspiração, as habilidades que ele tem, né, as competências que ele sente ter, né, e o que faz sentido para ele também, né? Muito possivelmente isso favoreça a continuidade do seu estudo, a continuidade da sua construção e depois, né, uma carreira profissional que ele pode construir. Mas nesse ponto, nesse momento da vida, pelo menos os professores trabalham, a família trabalha, para que a hora de construção, do início da construção de um sonho. O que é esse sonho? Ele não sabe o que vai ser daqui a alguns anos. Sim. Então, por que se fala em construir um sonho? Porque às vezes tu pode, ao longo da caminhada, reprogramar esse sonho. Sim. E para isso a faculdade existe, a universidade está presente, a escola está presente. Nem sempre no ensino médio se consegue fazer isso. Exato. Nem sempre só com o auxílio da família se consegue. Exato. Mas dentro da universidade, ele vendo tantas opções, tantas oportunidades, eu acho que esse é o seio ideal, é o momento ideal de se definir. Independente se no ano que vem ou no outro tenha que desviar um pouquinho da rota. Exato. Não raro, né, até pela função de coordenação, às vezes a gente recebe os alunos ao longo do primeiro semestre ou no segundo semestre, às vezes até um pouco mais adiantado, né, terceiro, quarto semestre, e o aluno vem conversar e diz, professor, eu não estou me encontrando, eu acho que não é isso que eu quero fazer, né, eu vejo que eu tenho uma afinidade maior com outros temas, e a URI tem, né, uma preocupação com isso, tem o programa URI Carreiras que ajuda exatamente nessas circunstâncias, né? Eu fiz o vestibular, comecei o curso, mas eu acho que não é isso, né? Calma, não vamos desistir já, né? Vamos seguir, vamos terminar o semestre, se for o caso, né? E junto dessa etapa, a gente pode procurar alguns recursos que a instituição oferece para justamente poder pensar a respeito dessa carreira e dessa construção desse sonho. Porque às vezes eu posso imaginar que eu queira ser, sei lá, psicólogo, pensando que fazer psicologia é X coisa. Mas quando eu vou começar a conhecer e começar a estudar, eu começo a perceber que eu ressignifico um pouco aquela ideia que eu tinha. Às vezes, em geral, na verdade, o que acontece é eu ressignifico e amplio aquilo que eu já imaginava. Mas em outros momentos eu vejo que o que eu imaginava passa longe da psicologia e está dentro de uma outra área do conhecimento, né? E que eu posso também me envolver e começar a estudar. Então, eu acho que ter essa abertura e ter essa tranquilidade também, né, não é perda de tempo. Às vezes a pessoa diz, meu Deus, mas agora você fez 1 ano, 2 anos do curso, vai jogar tudo fora. Não se joga fora, porque o conhecimento você não joga fora. O que você aprendeu nesse percurso, o que você desenvolveu nesse percurso, te acompanha, né, e pode te ajudar, e pode até ser um diferencial numa outra área que você escolher trabalhar e se desenvolver. Né? Então, é importante a gente repensar um pouco essa ideia de que eu comecei a fazer um curso,
lá pelas tantas não era bem o que eu queria e eu fui para outra área, eu perdi tempo. Não perdeu tempo, né? Talvez foi o tempo necessário para que você conseguisse perceber realmente o que é que tu deseja fazer, né? E a universidade, como você bem disse, é um espaço bastante positivo para isso, né? Você tem a oportunidade para trocar com outros colegas, para conversar com professores, para conhecer outras áreas, né? E até mesmo, no caso da URI, nós temos aí o URI Carreiras que pode favorecer o aluno nesse sentido, auxiliando ele a pensar, né, no seu perfil, na sua área de maior interesse, de maior habilidade, de maior proximidade, né, através de uma orientação de carreira. O professor, em sala de aula, pode perceber que o aluno está no lugar errado? Ele pode buscar uma outra área? Ou nem sempre isso é possível? Eu acho que depende da iniciativa de cada um. Eu tendo a acreditar mais no... Eu falo contigo por causa dessa área da psicologia, que me parece que vocês conseguem perceber mais. Sim, eu acho que... Eu tendo a acreditar mais no próprio aluno, né? A pessoa sabe sobre si, então ela começa a perceber nela, né, se realmente é isso que eu quero, se não é. Né? Não raro, às vezes na escola, a gente tem uma pressão, você falava da pressão antes, uma pressão social dos colegas, né, em relação a esse curso tem mais prestígio do que aquele, então, eu não vou dizer muito o que eu vou fazer, ou eu vou dizer esse porque todo mundo está fazendo esse, então eu também vou fazer, né? Eu acho que essa escolha é uma escolha um pouco imatura, né? O processo de escolha perpassa por um conhecimento de si. E ao conhecer-se, né, e ao identificar-se com as áreas, por isso a importância de conhecer as áreas de atuação, né, as carreiras que o aluno, que a pessoa, enfim, vai buscar o curso, conhecer a proposta do curso, conhecer a profissão, o que eu posso trabalhar aqui, né? Que às vezes eu tenho uma ideia de que eu vou fazer tal atividade, mas, bom, para eu chegar a fazer isso, eu preciso passar por muitas e várias etapas, e ao descobrir essas várias etapas, pode ser que eu redirecione essa carreira, né? Redirecione esse objetivo, essa meta, esse sonho. Então, eu não sei se o professor em si, ele tem diria até esse direito para dizer se você tem ou não, né, a possibilidade de fazer alguma coisa. Eu acredito que todos tenham a possibilidade de fazer tudo, né? Desde que seja da ordem do interesse e da possibilidade de empenho da pessoa e implicação no seu processo de construção. É que eu já percebi ao longo, não só da URI, mas ao longo da vida, de que a gente pode, o senhor falou assim, resumidamente, a gente pode exercer uma série de áreas, se preparar para se realizar profissionalmente e conseguir o seu sucesso em várias áreas, mas tudo depende de preparo, de preparação e de muito estudo, porque tu só vai perceber que tu tem uma certa queda, que tu gosta daquilo, se tu entender aquilo. Né? Eu não posso gostar da psicologia, por exemplo, sem saber o que a psicologia faz, o que ela é, o que significa. A medicina, a biomedicina, que é o curso novo que vem aí, a gente tem que entender um pouco disso para gostar. Sim. É isso? Conhecer as áreas e poder perceber que hoje há uma vasta possibilidade de atuação em que eu posso ser um psicólogo e trabalhar na área da psicologia, mas ao mesmo tempo ser um empreendedor dentro da psicologia ou até mesmo dentro de outras áreas, né? Eu posso ser um advogado e não necessariamente trabalhar como advogado, mas esse conhecimento me dá, né, base, subsídio para eu atuar em outras frentes, né, em outras áreas que não necessariamente as do direito, né? Então, o que eu percebo é que a construção do conhecimento, indiferente da área que ela vai se dar, claro que algumas são mais específicas, mais técnicas, mas elas abrem possibilidades, né? E hoje a gente tem muita possibilidade, cada vez mais possibilidade, no sentido de se envolver em diferentes perspectivas que não só aquela que está circunscrita à área do conhecimento em que eu atuo, né? Então, essa abertura, essa possibilidade de empreender, essa possibilidade de construir, né, até mesmo novos fazeres, né, nas diferentes áreas, eu acho que está dando muita possibilidade,
né, para todos os profissionais. E volto a dizer, eu acho que a gente precisa construir também a ideia de que, para além do mercado de trabalho, na área que eu estou me formando, a universidade funciona e deve funcionar na construção de pessoas, né? Na construção de sujeitos que estão inseridos nessa sociedade e que vão poder também ir aos poucos modificando essa sociedade, a nossa cultura, e ir avançando e crescendo sempre mais, né? É importante também que o estudante perceba, ao ingressar na universidade, que ele está fazendo um investimento. Sim. Um investimento no seu futuro, sim, mas um investimento em si mesmo. Sim. Então, que ele aproveite esses momentos da melhor forma possível. Se tem dificuldade, fala com o seu professor, com o seu coordenador. Se tem dificuldade no aprendizado, idem, procure auxílio. Mas não invista, porque esse investimento acaba sendo um gasto. Sim. Isso sempre é dito aos estudantes. Então, aproveite o melhor possível esse tempo. O professor Felipe ficou doente, hoje não pôde vir dar aula. Mas a universidade é grande, a biblioteca é grande, os laboratórios de informática são enormes, estão sempre disponíveis. Quer dizer, nunca perca tempo, né? Aí sim, tu tem que ter pressa e não perder tempo neste momento. Sim, eu costumo dizer, Ademar, que uma instituição bem organizada, um curso bem organizado, um corpo docente qualificado, são aspectos bastante importantes para um processo formativo. Mas só isso não é suficiente para um sucesso na construção do conhecimento e no desenvolvimento de habilidades e competências nas diferentes áreas do conhecimento. Então, a URI, em todos os cursos, né, indistintamente, procura ter um corpo docente qualificado, um corpo docente de mestres, doutores, pesquisadores nas suas áreas, que tem experiência também prática de atuação. Isso é comum a todos os cursos, né? Porque está numa característica da URI, buscar isso. As formas de graduação que a gente oferece, né? Desde do EAD, a presencial, a graduação ativa, esses modelos de graduação que a gente oferece, são pensados, né, e estruturados para que se ofereça o melhor possível, né, para a formação. Mas de nada isso vai adiantar, ou muito pouco isso vai adiantar, se a pessoa que está fazendo esse percurso, que está investindo nesse percurso, não se implicar nele, né? Então, sim, eu considero que 50% está posto nessas variáveis, né? A instituição, as suas políticas, a organização, a qualificação docente, mas tem aí uma parcela bastante grande, talvez até mais de 50%, né, que é a implicação do sujeito no seu processo, independente da dificuldade que ele possa ter. E até mesmo as dificuldades, a gente também pensa nelas, né, em programas de nivelamento, em centro de atenção psicopedagógico, né, com um acompanhamento de psicopedagogas, psicólogas, que podem auxiliar o nosso estudante nas diferentes áreas, né? Então, isso é pensado, isso tem política institucional para atender, né? Agora, eu costumo dizer na psicologia, a gente não trata quem não quer se tratar, né? É difícil ajudar alguém que não quer ajuda, né? Então, é difícil ensinar alguém que não quer aprender. Então a pessoa tem que querer aprender e ela tem que se implicar no processo. Porque embora seja um investimento onde eu posso pensar que eu estou comprando algo, né, eu estou comprando um serviço, o resultado desse serviço só vai acontecer se eu, enquanto aluno, me implicar nesse processo, né? E que esses 5 anos de graduação é para apenas a base. Sim, hoje as graduações, nos seus mais variados cursos, são graduações generalistas, são graduações que a gente pode dizer assim, de introdução, de abertura do campo de trabalho, do campo profissional, né? É cada vez mais importante a formação continuada, a manutenção, né, em relação ao estudo e à busca constante. Eu brinco com os alunos quando eles chegam, eu digo para eles assim, bom, vocês fizeram uma escolha, né? Uma escolha que
não tem mais volta. Se vocês continuarem escolhendo ser o profissional que vocês querem ser, no nosso caso lá na psicologia, mas né, em qualquer área, vocês escolheram estudar a vida inteira. Né? Vocês escolheram continuar estudando, continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo. Né? E estudar, ler, aprender, isso não é castigo. Né? Isso não é castigo. Pelo contrário, isso é uma dádiva, né? Onde a gente pode aprender sobre as coisas, aprender sobre a gente, desenvolver-se, crescer, né? Então, acho que é algo fantástico. Professor, acho que foi bem frutífera essa nossa conversa e que deverá auxiliar certamente os nossos candidatos que estão nos ouvindo ou vendo, especialmente os familiares. Então, por favor, repassem esses recados aí aos seus filhos para que enfrentem essa situação com a mais tranquilidade possível. E nós estamos prontos lá para recebê-los no dia 7, às 13 horas. Claro que vocês deverão chegar um pouco antes lá para a gente preparar todo esse recebimento e essa recepção a vocês, candidatos. E também aos familiares que desejarem estar presentes, nós teremos certamente um espaço específico para vocês. Ok? Professor Felipe, mais uma vez o nosso agradecimento, o nosso carinho aí a toda essa área, todos os psicólogos e professores da nossa universidade que estão sempre disponíveis em auxiliar os nossos acadêmicos. Você aí de casa que semanalmente nos prestigia, igualmente o nosso abraço e o nosso obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até a semana que vem. Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Já escrevemos muitas histórias de sucesso. Agora, chegou a vez de você descobrir seu potencial e construir seu futuro. Aproveite essa oportunidade. Vestibular de Verão 2022 é na URI. Existem aprendizados incríveis aguardando você aqui. Inscrições até 2 de novembro pelo site vestibular.uri.br. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.